Olá a todos, eu sou Fabiola e estamos aqui hoje com a nossa escritora da metodologia 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional, Ivone de Fátima Rodrigues Girame Martins, que trará apontamentos importantes sobre jogos e brincadeiras na educação infantil. Um dos assuntos comentados na nossa primeira live que está disponível na plataforma do YouTube. Bom dia, Fabiola. Tudo bem com você? Tudo bem? Prazer enorme estar aqui novamente para esta live, poder divulgar aos nossos pais de crianças de 3 a 8 anos de idade dicas importantes sobre a alfabetização das crianças que estão nessa fase escolar. Hoje você irá entender como jogos e brincadeiras auxiliam no processo de alfabetização de crianças de 3 a 8 anos. Dona Ivone, na live anterior nós falamos sobre alguns tópicos importantes referente à alfabetização na educação infantil. Dando continuidade, qual é o papel dos jogos e brincadeiras nessa fase? O lúdico para a criança de uma maneira protagonista, onde deixa a criança com mais autonomia nesta fase de aprendizagem escolar, traz à criança um raciocínio lógico, um pensamento crítico, porque é através das brincadeiras que nós podemos explorar toda essa vivência da criança. E quais jogos e brincadeiras são recomendados para crianças que se encontram nessa fase de alfabetização? Fase da alfabetização, quem está com a criança, o professor, ou a mãe, ou alguém da família em casa, nessa fase da aprendizagem, pode explorar bastante jogos como quebra-cabeça, letras embaralhadas, que parece um jogo de quebra-cabeça, mas você embaralha as letras e põe um desenho do lado e embaralha algumas letras, pode ser no chão, numa brincadeira, e aí vai mostrando para a criança um exemplo. Casa, uma palavra curta, você embaralha o C, o A, o S, o A. E aí a criança logo vai olhar, casa. E se ela já conhece o A, ela vai perceber que tem A nas letrinhas embaralhadas, mas não começa com o som de A, é com K. Então, se ela conhece a família do K, ela já vai associar o C com o A e logo em seguida, casa, ela já vai perceber que é o S e o A, chama-se letras embaralhadas. É um jogo muito divertido, que nós exploramos muito na escola, onde eu sempre trabalhei, nós sempre exploramos esses jogos, que é uma dica muito grande para as famílias. Além do quebra-cabeça, das letras embaralhadas, a criança é muito importante brincar com objetos que levam a despertar um aprendizado, que tenha números, que sempre tenham letras, que os pais compram para as crianças, lúdicos. Os de empilhar também é muito importante, porque desperta muito a criatividade. Então, quanto mais a criança explorar objetos que levam a pensar em algo de aprendizagem, muito mais rica será a aprendizagem escolar enquanto ambiente escola. Na educação dos filhos da senhora, os jogos e brincadeiras, eles estiveram presentes? Muito, em todos os momentos. Porque é através dos jogos que você desperta a curiosidade, não importa a matéria que você esteja dando para a criança, o que importa é que você use mesmo criatividade nos jogos. Tem muitas famílias que falam, mas como que eu vou criar isso? Recortes de revistas, recortes de jornais, você consegue montar um quebra-cabeça. Você recorta uma figura e monta um quebra-cabeça. Você consegue empilhar brincadeiras com N objetos que você tem em casa. Você pode usar palitos de sorvetes, você pode usar tampinhas de garrafas. E em casa é muito interessante, porque eu sentava no chão e a gente inventava brincadeiras de acordo com o exercício que a professora mandava para casa. Então, se era uma palavra para escrever, primeiro a gente ia brincar de recortar. Então, recortávamos muito figuras que começavam com aquela letrinha, letras que tinham nas palavras. Então, eu recortava muito e fazia o quebra-cabeça a partir daquilo que a professora estava dando para a criança. Brincava e brincava. Depois que eu contextualizava, a criança nem percebe que você está instigando uma aprendizagem, ela vai respondendo porque ela vai ganhando autonomia de aprendizagem. E isso é importante. Então, nessa autonomia, quem está próximo explora o máximo, depois que bem explorado o conteúdo,
deixe a criança resolver a atividade escrita, somente depois que brincou bastante. Essa é a dica. Como o material escrito pela senhora apresenta os jogos e as brincadeiras? Cada página do livro tem as atividades. A professora Liz, que é a protagonista da aula, ela cria brincadeiras interessantes no chão da sala, usando um tapete de EVA, usando a luzinha mágica, que inclusive ela ensinou a confeccionar. Ela brinca muito também com recortes, com atividades, com quebra-cabeças. E além de toda essa brincadeira lúdica que a Liz, professora Liz, faz em sala de aula, com as palavras embaralhadas, nós temos uma brincadeira que vai acompanhar o livro na fase de 4 a 5 anos, que é chamada de baú da leitura, a brincadeira do baú da leitura. Como que funciona essa brincadeira que vai acompanhar o nosso material pedagógico? Cada criança vai receber um estojo, nesse estojo virá 2 conjuntos, estará lá dentro, 2 conjuntos do alfabeto e um pouco mais das vogais, né? Ou seja, por exemplo, banana, eu uso 3 letras A. Então, nós jogamos dentro da caixinha mais vogais, porque as palavras contêm bastante vogais. Então, são 4 vogais e 2 consoantes que existe nesse baú da leitura. Dá para formar muitas palavras. E vem junto uma luzinha mágica. Aí está uma pegada de um raciocínio lógico contextualizado, brincando, muito interessante. Por quê? A criança, Fabiola, com a luzinha mágica, ela vai poder, por exemplo, escrever banana, que eu acabei de dizer, acompanhando a professora Liz, uma aula que seria praticamente ao vivo, porque a Liz faz isso na lousa. A criança, com as suas letras de brincadeiras, que são todas com imã, ela vai separando e vai colocando na luzinha mágica a palavra banana. E tem mais, é muito divertido, porque ela pode brincar na geladeira da mãe, né? Uma mãe, lógico, não estraga a geladeira. Eu deixo, minhas crianças, quando eram pequenas, brincavam assim. Eu acredito que toda mãe vai deixar e vai se divertir junto. Então, a criança vai poder brincar em outros ambientes da casa, onde o imã atrai, né, o material que atrai o imã, a criança pode formar palavrinhas. E aí vem as novidades, né? Se a família for protagonista, ela pode aprender a dizer te amo, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. E com isso ela vai aprendendo a escrever alguns recadinhos para a família. Olha que interessante. Isso é protagonismo na educação infantil, onde nós vamos despertar a criatividade da criança com esse baú da leitura. Então, essa brincadeira do baú da leitura acompanha o nosso material pedagógico. Toda criança vai receber essa maletinha. É muito interessante toda essa pegada do baú da leitura, mas já que a senhora falou dos quebra-cabeça, por que ele foi escolhido para compor o material da senhora? O baú da leitura, você fala, ou O quebra-cabeça? quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele acompanha bastante, o livro tem. No final do livro, nós colocamos alguns inserts. E esses inserts, eles acompanham o livro como forma de quebra-cabeça, que são as letras embaralhadas, que são quebra-cabeças de palavras, e quebra-cabeças de figuras também. O quebra-cabeça, ele explora o raciocínio lógico da criança. Porque imagina, uma criança de 4 anos, muitas figuras esparramadas sobre uma mesinha, ao qual ela tem que juntar as partes e pensar o que é que está acontecendo aqui nesse material que está formando. Então, o professor vai explorando através das videoaulas e a criança vai comprovando através das brincadeiras com quebra-cabeça. Além de ser divertido, lúdico, é contextualizador e explora o raciocínio lógico da criança. Então, com esta união, a aprendizagem fica muito mais dinâmica. A senhora pode citar quais os benefícios dos jogos e brincadeiras? Sim, para pais que têm crianças de 3 a 8 anos, Fabiola, é o mais importante dentro da aprendizagem. Qualquer aprendizagem, ela só é ricamente contextualizada se o professor ou a mãe que está ali aprendendo, né, com a criança, ou seja, ensinando a criança, usar jogos e brincadeiras. Porque ao brincar, você
grava mais, vamos usar esse termo, né? Conforme você brinca, a sua memória, ela absorve mais o aprendizado. Então, é comprovado isso através já de psicologia, que a nossa memória absorve muito mais, enquanto criança, tudo que é aprendido na fase lúdica. Por isso que eu sempre friso jogos e brincadeiras em cada parte que você vai ensinar para a criança. De 3 a 8 anos, o lúdico é extremamente importante. Cada atividade nunca se vai direto para uma atividade, se contextualiza através de brincadeiras, a criança vai absorver, vai memorizar aquele conteúdo, e é tão gostoso porque ela vai compartilhar, vai despertar a autonomia, porque ao chegar em sua residência ou num grupo de amigos, ela diz do que brincou e lembra do que aprendeu. Então, aí está a pegada do lúdico, despertando protagonismo, a criança falando sobre o conteúdo e despertando autonomia naquilo que ela aprendeu. Ela é capaz de compartilhar. Como o material 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional, estabelece a relação com a família? A relação com a família, ela foi estabelecida a partir do momento que nós criamos esse material para ajudar as famílias em suas residências. Nós percebemos que os pais, né, nessa fase de educação escolar, da educação infantil, o conhecimento do pai é rico, mas a didática da família, todos encontram alguns, assim, vamos dizer, diferenciais para ensinar aquela criança. Então, a família pensa em ensinar logo o conteúdo. E o 1, 2, 3 e 9, ele tem uma pegada de raciocínio diferente. Ele tem uma transformação do eu criança para depois o eu aluno. Ou seja, primeiro o eu criança brinca bastante, explora o conteúdo, aí o eu aluno aprende. E a família já faz o eu sempre criança aprendendo, né? Ou seja, olha, nós vamos ensinar a letra A, já começa lá ensinando a escrever o A. E às vezes o pai ou a mãe ensinam A de um traçado errado, do jeito que ele aprendeu. Isso não é errado para a família fazer isso, mas não é pedagógico. Então, tudo que é pedagógico desenvolve mais um raciocínio lógico. E, além disso, a família tem uma praticidade, porque hoje a gente sabe que todas as famílias trabalham muito, Fabíola. E o tempo para ensinar uma criança em casa é bem precário, ou seja, é pouco, né? Geralmente é à noite, porque a família trabalha, vai ensinar uma criança a fazer tarefas à noite, e à noite a criança não é o horário ideal. A criança precisa dormir à noite. E se ela tem uma babá, se ela tem uma cuidadora, ou alguém da família que fica durante o momento, durante o dia com ela, para poder despertar esse aprendizado, às vezes a pessoa está tão ocupada com os deveres de casa que deixa a criança sozinha com um caderninho fazendo atividade. Pensa num material que tem uma aula, num vídeo gravada, onde você, vamos dizer que a professora Liz, ela vai esmiuçando o aprendizado, ou seja, ela vai parte por parte, brincando, contextualizando, inserindo os conteúdos pedagógicos, os vocabulários certos, o enriquecimento todo da aula. Depois que ela enriqueceu, contou a história, brincou bastante, ela vai dar atividade do livro do I9 para a criança fazer. Então, imagina a riqueza disso para a família. A família tem aquela praticidade de dizer, olha, eu vou colocar esse vídeo para você ver, presta atenção que é um desenho bem animado, que é isso que o I9 é, né? É um filme de criança, é um desenho animado, é uma pegada lúdica que ensina. Então, a criança vai brincar assistindo, vai prestar atenção nas histórias, vai enriquecer a sua autonomia, o seu protagonismo, a criança vai aprender muito mais. Então, eu vejo que é uma praticidade para a família. Ensino prático na educação infantil, onde para mães que não têm tempo de ensinar o seu filho, que trabalha, ou que ela não tem a pegada pedagógica certa para ensinar, ela simplesmente coloca o vídeo para a criança ouvir, acompanha livro, acompanha brincadeiras, acompanha histórias, acompanha o lúdico, acompanha uma sala de aula de bonecos. Imagina, a criança vai amar, porque se torna um filminho para a criança.
e não desperta. A criança fica atenta ali, né? Porque eu já fiz algumas experiências, nós já testamos esse material com crianças, é muito interessante. A criança até pede para assistir de novo. Então eu vejo que é uma riqueza, uma inovação. É diferente. 2, 3 e 9 é realmente algo que ainda não foi visto no mercado. É algo inovador, como está no próprio nome. No início dessa entrevista, a senhora citou uma brincadeira diferente, a caixinha mágica. O que é a caixinha mágica? A caixinha mágica nós criamos no material 1, 2, 3 e 9, e por isso que eu criei o baú da leitura. Porque o baú da leitura, ele nada mais é que parece uma caixinha, um baúzinho cheio de letras, né? Mas ele é chamado de baú da leitura, porque a professora Liz usa a caixinha mágica. E quando a Liz tira as palavrinhas de dentro da caixinha mágica, ela trabalha as habilidades socioemocionais. Então, aquelas palavrinhas que a Liz tira da caixinha mágica, a criança pode escrevê-la através do baúzinho mágico, e isso tem um diferencial que eu acho que é o mais importante, que eu vejo que a sociedade hoje precisa muito ser trabalhada na infância, habilidades socioemocionais. E para uma criança falar em habilidades socioemocionais, é difícil você inserir esse conteúdo se não for brincando de uma forma lúdica. Então, a caixinha mágica, na brincadeira que a Liz cria na sala de aula, ela vai despertar todas as habilidades socioemocionais que são importantes para uma criança, que são elas, né? Nós temos que ensinar as nossas crianças a entender a raiva, o medo, a alegria, o amor, o afeto e a tristeza. São 6 habilidades socioemocionais que, se bem trabalhadas, dá suporte para todas as outras emoções que a criança começa a sentir e entender quando um pouco mais adulta, né? É lógico, existe muito mais emoções, além dessas que vêm os sentimentos depois, que são explorados através dessas emoções. Mas a criança que aprende a lidar com essas emoções, ela se torna protagonista, ela tem autonomia quando acontecer um problema na vida dela para resolver. Mesmo que seja um problema que cause tristeza, se ela aprendeu a lidar com a tristeza brincando, quando a tristeza de verdade aparecer, ela vai saber resolver aquele problema e rapidinho resolver aquela situação e contornar aquilo. Porque nós temos que ensinar a nossa criança, sim, a lidar com as coisas que trazem para a gente medo, raiva, tristeza. Isso faz parte do ser humano. E a criança que não sabe lidar com essas emoções, ela tem problemas de ansiedade, problemas de aprendizagem também, na fase ainda infantil. Às vezes fica irritada, chora e não sabe lidar com isso. É normal estar irritada, é normal chorar, mas também tem que saber entender o que ela está sentindo. Ela tem que aprender a lidar com aquela situação. E através do material 1, 2, 3 e 9, da brincadeira da caixinha mágica, isso acontece. Então as famílias vão adorar, porque através de uma brincadeira, a criança vai aprender a lidar com essas emoções. E a gente diz caixinha mágica porque no final da brincadeira da Liz, ela sempre fala para a criança dizer uma palavrinha para um adulto que esteja perto dela. Então, essa pegada, o adulto consegue um elo de diálogo, porque não pode ficar só ali com a Liz. Essa dinâmica de falar sobre as emoções tem que estar lá na família. Então, essa pegada da brincadeira é a Liz brincando com os bonecos em sala de aula, envolve o pensamento da criança que está ouvindo e ela conduz, né? Ela instiga essa criança a levar uma palavra para alguém que esteja perto, próximo dela. O adulto que esteja próximo a ouvir aquela palavra, a ideia é que aquele adulto tenha a percepção de contextualizar, de dialogar com a criança sobre uma situação que a criança falou. E aí nasce um diálogo familiar dentro das emoções, desenvolvendo as habilidades socioemocionais. É esse o contexto, desenvolver habilidades socioemocionais para a criança através da caixinha mágica e pegando o adulto que está próximo para dialogar com a criança, para inserir as emoções na residência. E bom, para quem ficou interessado em adquirir este produto maravilhoso,
Como eles podem saber mais sobre a metodologia do 1, 2, 3 e 9? Fabiola, ele ainda não está no mercado, porque nós estamos acabando alguns acertos para que ele fique excelente, né? Então, ainda está na gráfica, os livros está para serem entregues, mas nós estamos dando muitas dicas no nosso Instagram, 1, 2, 3 e 9, sobre habilidades socioemocionais, sobre autonomia, sobre protagonismo na infância, N situações de habilidades que vão ajudar as famílias. No canal do YouTube, 1, 2, 3 e 9. Então, nessas redes sociais, as famílias podem sim deixar perguntas para a gente, pode solicitar alguma ajuda da sua criança, de um contexto que esteja acontecendo com a sua criança, tanto no nosso Instagram, no nosso Facebook também, e nós vamos estar respondendo para as famílias. E logo nós estaremos divulgando esse produto no mercado através dessas redes sociais. Trazer mais informações para a família, trabalhar com a criança e acompanhar as redes sociais do 1, 2, 3 e 9. Então, Dona Ivone, como esse nosso papo ele vem sempre fluindo bem, eu queria propor para a senhora para que nós pudéssemos vir quinzenalmente fazer essa mesa de conversa, para que os pais possam sempre ir acrescentando coisas novas na educação dos filhos, para que eles possam incrementando a educação positiva. Nossa, Fabiola, isso é maravilhoso. Essa ideia sua é ótima, tá? Um pensamento maravilhoso. Por quê? Cada 15 dias, nós podemos dar muitas dicas para os familiares que têm crianças de 3 a 8 anos. Então, vamos combinar sim. Cada 15 dias, nós estamos aqui nessa live, nesse bate-papo, para ajudar as famílias, onde eles vão poder trazer perguntas e nós vamos preparar aí um conteúdo cada 15 dias bem dinâmico, bem interessante para ajudá-los sim. Fica assim agendado esse compromisso, né? E nós vamos fazer com muito prazer esse bate-papo. Bom, o nosso papo de hoje termina aqui. Não se esqueça de acompanhar o 1, 2, 3 e 9 no Instagram, se inscrever no canal do 1, 2, 3 e 9 Estratégias Educacionais no YouTube. E agora eu passo a palavra para a Dona Ivone para que você possa se despedir. Eu quero agradecer aos pais que estão nos ouvindo, né? E que vão ainda nos ouvir, porque essa live vai ficar gravada no canal do YouTube. E é um prazer enorme poder ajudá-los, né? Eu sempre vou com muito carinho trazer conteúdos diferenciados para que a gente possa enriquecer o dia a dia de cada criança na idade escolar de 3 a 8 anos, tornando-as mais protagonistas, mais autônomas, com mais habilidades socioemocionais, com muito mais aprendizagem e raciocínio lógico. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima!